A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui de volta, eu sou o Lucas Melo, vou trazer mais um devocional para essa semana, para nós refletirmos. E eu queria começar lendo em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22, 23 e 24, que diz o seguinte: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Somente até aqui. Esse capítulo é interessante. Nesse texto aqui, Jesus vai andar sobre as águas, né? Mas eu queria só vir até esse versículo, porque para mim é um assunto importante, porque muitas vezes nós estaremos debaixo da direção de Deus e nós, mesmo assim, cumprindo a vontade de Deus, nós enfrentaremos tempestades, enfrentaremos situações que para nós serão assustadoras, né? O próprio Senhor Jesus, ele promete isso lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, após Jesus passar várias instruções na última ceia aos seus discípulos, ele diz nesse versículo as seguintes palavras: Essas coisas vos tenho dito para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o que Jesus quer dizer aqui? Que no mundo nós teremos várias dificuldades, né? Só que nós precisamos ter bom ânimo, para que nós não nos deixemos vencer por essas dificuldades, por essas tempestades, né? Queria trazer 2 pontos além disso aqui para vocês. Um deles é que nós nunca devemos esquecer em quem nós temos crido, né? Se nós estamos debaixo da direção de Deus, não importa a tempestade que nós estamos vivendo, nós precisamos continuar acreditando em Deus, acreditando no Senhor Jesus, porque nada acontece sem que Ele permita, né? Para que serve uma provação? Para que serve uma tempestade dessa na nossa vida? Para testar a nossa fé, né? Porque muitas vezes nós acabamos, quando está tudo dando certo, tudo está maravilhoso, nós acabamos nos esquecendo de Deus, acabamos esquecendo de agradecer, acabamos nos esquecendo de buscar a Deus, e essas provações, elas vêm justamente para que nós vistamos a sandália da humildade e nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus, né? Então nós não devemos esquecer em quem nós temos crido, porque se o Senhor Jesus nos colocou ali naquele lugar e nós estamos enfrentando dificuldades ali, se nós esquecermos de quem nós servimos, do tamanho do nosso Deus, muitas vezes nós vamos ficar afogados nos nossos próprios problemas, né? Os discípulos, nesse caso aqui, quando a gente continua lendo o texto diz que eles ficaram com medo quando viram Jesus no meio da tempestade, andando por sobre as águas, né? Eu imagino só, né? Se fosse eu no lugar deles, no meio da noite, no mar agitado, tempestade, aí eu vejo um homem andando na direção por sobre as águas, eu acho que eu e provavelmente você que está aí me assistindo ficaria tão assustado quanto eles, né? Mas parece que nesse momento eles esqueceram que foi Jesus que mandou eles estarem lá, né? E muitas vezes isso acontece com a gente, nós esquecemos que nós estamos debaixo da direção do nosso Senhor, né? E isso a gente não pode fazer. O nosso Deus, ele é muito maior do que qualquer desafio, qualquer problema que nós estamos enfrentando, né? Em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 27, Deus pergunta ao profeta Jeremias: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Tenho certeza que não há nada difícil para o nosso Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele que criou todas as coisas, né? E o outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que Deus nunca nos dará um fardo maior do que nós possamos carregar. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, o apóstolo Paulo escreve o seguinte:
não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que tudo que acontece, tudo que a gente enfrenta, tudo que Deus permite que nós vivenciamos dessas situações difíceis, nada vai ser algo que nós não consigamos suportar. Algumas pessoas conseguem suportar mais dificuldades mais do que outras, mas Deus sabe a medida, sabe o limite de cada um. E quando nós resistimos, quando nós lutamos com toda a nossa força, quando nós nos humilhamos debaixo da presença do Senhor Jesus, Deus nos provê o livramento e o escape. Então eu quero deixar com vocês essa palavra, e eu gostaria até de terminar lendo o Salmo 46, que é bem curtinho, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele fez cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Então, independente da situação difícil que você estiver enfrentando ou que você enfrentará algum dia, porque isso faz parte da nossa caminhada cristã, não esqueça que Deus é o nosso refúgio, que nenhum problema, nenhuma dificuldade é maior que o nosso Senhor. Então, nós não devemos esquecer em quem nós temos crido. E não esqueça também que Deus não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. Então, quando você estiver passando por algum momento de dificuldade, em vez de nós ficarmos questionando a Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Acho que a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E aí, olhando com essa ótica e resistindo, eu tenho certeza que nós obteremos a resposta de Deus. Deus abençoe e até uma próxima.